E aí, nono ano, tranquilo? Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências, dando continuidade no capítulo de física, termometria. Nós vimos aí na nossa última videoaula quais são os grandes contribuidores aí para que nós possamos medir temperatura, para que nós possamos saber o que é calor, né? Vimos o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Vimos que existe uma relação matemática entre as diversas escalas, que por essa razão nós podemos então transformar graus Celsius em Kelvin, graus Celsius em graus Fahrenheit, Kelvin em graus Fahrenheit, ou o contrário de todos esses processos que eu acabei de colocar. Bem, então, graças a essa agitação molecular, que é uma forma de energia cinética de movimento, quanto mais energia nós temos empregada na matéria, mais agitada ela fica. Se ela fica mais agitada, ocupa maior espaço, né? E quanto mais espaço ocupa, mais dilatada ela fica. Então, olha só, gente, isso aqui é coisa que nós vimos lá no sexto ano, né? Sólido, as moléculas estão mais próximas. Líquido, as moléculas estão um pouco mais agitadas. Tendem a ficar mais distantes, ocupam um maior volume. Gasoso, nós temos então um aumento muito grande do espaço pelas moléculas, né? E assim nós temos então o que nós chamamos de dilatação térmica, que é o aumento da área ocupada pela matéria, graças ao aumento da sua temperatura ou da sua agitação molecular. Eu descobri isso na prática, já sabia na verdade, mas a gente acaba não prestando atenção no dia a dia de coisas que nós vemos a teoria e às vezes não lembramos na prática. Fui até um estabelecimento comercial certo dia, no inverno, e comprei lá um frasco, acho que eram 2 litros, de thinner, né? Fiz então o transporte do thinner até a minha residência e eu fiz uso, abri o recipiente tranquilamente e acabei então fechando, lacrando ele novamente, porque o thinner é extremamente volátil, né? E armazenei isso em um determinado local e esqueci, porque a gente acaba não usando o thinner para limpar ferramentas de pintura todos os dias, né? E certa vez precisei novamente do thinner e lembrei que havia armazenado. Fui até lá no verão. E quem disse que eu consigo abrir o frasco? Com alicate. E foi difícil. Por quê? O que aconteceu? Então houve dilatação térmica do thinner. E ele pressionou a tampa, impedindo com que eu pudesse então abrir. O que eu fiz? Resfriei o thinner, reduzi a sua agitação molecular, reduzi a dilatação térmica e aí foi fácil de abrir. A tampinha abri tranquilamente, pude usar novamente. Tá aí, isso é uma aplicação do que é a dilatação térmica, né? Então, olha só, gente, lembrar sempre, agitação molecular é igual a maior temperatura, é igual a maior energia cinética. Quem descobriu que, na verdade quem descobriu não, né? Quem documentou que existe a dilatação da matéria e como ela ocorre, foi um cara chamado Gravesande, né? Então ele fez um experimento, ele colocou lá uma esfera metálica, aqui em um elo metálico fixo, né? Com um pendão metálico também. Então ele fez o quê? Fez ali o resfriamento do pendão e o aquecimento da esfera, né? Resfriou o pendão, ele reduziu a sua área e como ele havia aquecido então a esfera que passou anteriormente não passava mais aqui neste anel, digamos assim, né? Então esse experimento mostrou que existe sim uma variação na área ocupada pela matéria de acordo com o resfriamento e com o aquecimento da matéria, beleza?
Bom, gente, os tipos de dilatação que nós documentamos aí, referentes à matéria, são chamados de linear, quando essa dilatação ocorre, como o pendão ali, né, em comprimento. Superficial, quando nós temos então uma superfície que aumenta a sua área ocupada. E volumétrica, quando um volume específico ele pode aumentar, então, de acordo com a variação da agitação molecular. Tá? Então, aqui no exemplo, ó, em 20 graus estaria assim, em 80 graus estaria desta outra forma. Então, aumento em linha. Superfície, a superfície estaria menor em 20 e muito maior em 80. 20 graus para o volume aqui representado e 80 graus para um volume maior da mesma matéria, que estaria muito mais agitada. Né? Então, a teoria é simples, mas isso se aplica na nossa vida de forma que muitas vezes que nós não percebemos. Né? Isto aqui, por exemplo, é uma fotografia de uma ponte. Né? Temos ali um caminhão passando, 2 rodados, quase não dá para ver, eles estão desfocados. Né? E o ponto de foco da imagem está aqui. Ó, tá? Então notem que isso aqui ó, já chocou várias vezes. Por isso está tudo quebrado aqui na borda. Né? Por que choca aqui? Porque houve dilatação volumétrica dessas placas de concreto que aqui estão. Então estas áreas aqui, chamadas de áreas de dilatação, são feitas para isso, para que o concreto dilate e o concreto, então, não quebre. Ou seja, ele só bata aqui na borda e não ocorra o comprometimento aqui do restante da área de concreto. Então, quando nós vamos construir, nós temos que pensar, toda vez que pensa em concreto, pensar em linhas de dilatação ali no meio das placas de concreto. Geralmente, o que se faz em grandes construções é colocar uma madeirinha ali, né? Depois que você concretou e o concreto secou, você remove essa madeira. Ou você pode também concretar de forma homogênea, esperou secar, você vem com uma ferramenta e corta esse concreto, deixa ali 1 ou 2 milímetros para que ele possa dilatar e contrair. Se você não fizer isso, quando aquecer esse concreto ou quando resfriar, ele vai trincar todo, ele vai quebrar, tá? Então isso é a aplicação aí à dilatação volumétrica. Existem aí ferramentas usadas para melhorar ainda mais, né? Então o pessoal coloca aqui dos dois lados, olha só que legal, uma chapinha de metálica, uma aqui e outra ali, com dentes. Então na dilatação, uma vai encostando na outra, né? Digamos assim, fechando aqui os espaços. Ou aumentando assim, se no caso for, né? Ok? Beleza? E claro, se numa ponte isto não for bem planejado, aí nós temos problema, né? Olha só. Se vocês lembrarem bem, o ano passado, por exemplo, não, foi acho que este ano, nós tivemos um problema ali na cidade de São Paulo. O viaduto ali ficou impedindo o trânsito na Marginal Tietê durante ali um bom tempo, né? Trânsito congestionado, dor de cabeça para todo mundo, em virtude de uma falta de planejamento aí, né? Beleza? Agora, dilatação superficial, falando ainda em construção civil, né? Então nós temos aqui, ó, placas que são usadas aí para revestimento, né, de superfície. No caso aqui uma placa cerâmica, pelo que eu estou vendo. Existe aqui a argamassa de assentamento logo abaixo, né? E se usa dessas ferramentas aqui, pessoal, olha só. Ferramentas plásticas que auxiliam ali na manutenção da distância correta entre uma placa e outra, porque elas vão dilatar ou contrair. Então, nós precisamos que exista esse espaço para que a dilatação superficial não comprometa também aí, no caso, o revestimento, né? E aqui, no caso, a dilatação linear, neste caso aqui, ela pode ser utilizada, sim, para esse tipo de estrutura, né? As torres de condução de energia elétrica. Então, quando são feitas, os cabos, que geralmente são de
um tipo de metal com grande eficiência aí no transporte de energia elétrica, eles tendem a ficar pouco tensionados. Por quê? Porque se acontecer de você tensionar muito, essa dilatação ela pode fazer com que o cabo seja rompido. Isso aqui, se não me falha a memória, é Itaipu Binacional, tá? Então nós temos torres lá na parte superior que permitem o transporte de energia tanto do lado paraguaio para o lado brasileiro. O Brasil compra muita energia lá do Paraguai, né? E esses cabos eles não são tensionados. Então ele pode dilatar e contrair com facilidade sem nenhum dano econômico, né? Então veja como é importante, né, pessoal, você conhecer um pouco desses coeficientes de dilatação. Ah, falando nisso, olha só. Coeficiente de dilatação, ele vai ser variável de acordo com o tipo de matéria. Então tem matéria que dilata menos e tem matéria que dilata muito mais. Então, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior vai ser a capacidade da matéria em dilatar. Ela dilata mais com o ganho de temperatura. Olha só como o vidro dilata pouco, né? O vidro comum dilata um pouco mais. Já então, aqui nessa tabela, nós temos o zinco, olha só, o campeão aqui, né, na dilatação, tá? Então, os coeficientes de dilatação, tanto linear quanto de superfície, quanto volumétricos, eles determinam o quanto aquela matéria dilata. Tem muito produto que vem com essa informação. Produto, por exemplo, de material de construção, geralmente vem com essa informação. Facilita. Valeu? Então tá aí. Para casa, hoje eu vou deixar para vocês aí as páginas 39, 40 e 41. Resolvam os exercícios. Vamos aí para o Tira Dúvida daqui a pouquinho. Deixo um grande abraço e conversamos. Valeu? Tchau.